turma, tudo bem? Mas hoje vamos estudar matemática e história de Santa Catarina. Para começar a matemática, a gente vai falar sobre vamos entrar no novo capítulo, que é o capítulo 7. Aqui na capa fala números decimais, tempos e decomposições, que é o que a gente vai estudar agora nesse capítulo. Ali na página, dei uma olhadinha agora na página de vocês, que é a página do início do capítulo. Ela tem uma imagem, ela tem algumas coisas que acontecem no nosso cotidiano. Hoje em dia nem tanto, né? Porque a gente não pode estar saindo. Mas ali correr no parque, fazer uma leitura de um jornal, chupar um sorvete, o menininho olhando ali a vitrine da loja. E nessa vitrine da loja nós encontramos preços. Voltando aqui. O que são esses preços? Quando a gente vai trabalhar números decimais, vocês conseguem saber o que são os números decimais? Uma presença marcante nos números decimais é quando a gente olha para um número e encontra uma vírgula. Essa é a característica principal de um número decimal. Ele contém uma vírgula. Então, com um número inteiro, o número decimal a gente consegue encontrar ele pela posição que ele se coloca. Ou seja, se eu tenho um número, por exemplo, se eu tenho esse número aqui, ó, 1,2, eu sei que esse número aqui, o 1, é a parte inteira desse número. Por quê? Porque ele fica antes da vírgula. Por isso que eu digo, a posição do número decimal também é onde aponta onde ele vai se encontrar. E depois da vírgula tem o número 2, ou seja, o número 2 é a parte decimal desse número inteiro. Temos o número inteiro 1,2. O 1 é o inteiro e o 2 é o número decimal. Indo ali na página 4, a gente fala sobre mais números com vírgula. Ou seja, números com vírgula são esses números decimais que nós estamos falando. E ele conta um pouco sobre a história do sorvete, que começou lá na China há 4.000 anos atrás. Naquela época, as pessoas faziam sobremesa à base de leite e arroz. E para poder congelar essa estrutura, para congelar aquele líquido, não existiam geladeiras e congeladores. O que era feito? Eram colocados em um pote, digamos assim, em câmeras subterrâneas enterradas na neve, porque com a temperatura gelada da neve, aquela substância iria congelar. O navegador italiano Marco Polo, ele viajou em 1271 para a China, e de lá ele levou para a Itália essa novidade que seria o sorvete. Até então não recebia esse nome. Somente lá, 3 séculos, depois de 300 anos que o Marco Polo apresentou para a Itália, chegou na corte francesa essa novidade. E em Paris foi aberta a primeira sorveteria da história só 100 anos depois. Então já tivemos uma chegada de 400 anos. No Brasil, o sorvete chegou no Rio de Janeiro. Chegou um container enorme de gelo. Para que era esse gelo? Para fazer sorvete. Depois da invenção da geladeira, dos congeladores, que isso foi no final do século XIX para o início do século XX, o sorvete começou a ser fabricado em grande escala, em maioria, e apreciado pelo mundo inteiro. Temos os tradicionais, que é o morango, o chocolate, o creme, e temos aqueles mais regionais, que hoje em dia é um que está muito famoso, que todo mundo adora, a maioria adora, né? É o açaí. Ali na página 4 tem umas perguntas a respeito de sorvete, mas seriam perguntas mais pessoais, sobre valores que vocês já pagaram no sorvete e se vocês gostam de sorvete ou não. Quando a gente fala em valor decimal, a gente pode estar falando aqui no nosso país, por exemplo, em valores monetários, ou seja, em relação a valor de dinheiro. E isso a gente continua usando aquela tabelinha lá de ordem e classe. Olhem a tabelinha que eu estou falando para vocês. É a dezena de milhar, unidade de milhar, centena, dezena e unidade. É a classificação dos números para a gente saber onde cada um vai ficar. O que no livro está dizendo? A cada ordem que avançamos para a direita, o valor do algarismo é dividido por 10. Vamos entender isso melhor. Digamos assim, se eu quero montar R$1 com moedas de 1 centavo, quantas moedas de 1 centavo eu vou precisar para montar R$1? Se cada uma vale 1 centavo, eu vou precisar de 100 moedas. Então, uma moeda só de 1 centavo, ela é 1 centésimo de R$1. Ou seja, para ter
R$1, eu preciso de 100 moedas de 1 centavo. Eu posso fazer isso também com a moeda de 10 centavos. Como é que eu faço isso? Repartindo a moeda de R$1 em 10 partes iguais, eu quero uma moeda de R$1, eu quero completar R$1 para comprar alguma coisa, comprar um picolé. Eu quero montar R$1 e eu só tenho moeda de 10 centavos, quantas moedas eu preciso? Eu vou precisar de 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1. Vou precisar de 10 moedas de 10 centavos. Ou seja, 10 centavos é a décima, é 1/10 de R$1. Porque a cada 10 eu tenho R$1. Aí ali embaixo está a representação. Como é que eu posso representar isso em uma fração? Qual é a parte inteira? A parte inteira é R$1, que é o que eu quero. Dividido em quantas partes iguais? Pode ser? Como é que eu vou representar isso? Se eu quero o total de R$1 com moedas de 1 centavo, eu vou ter assim na fração. 1, que é a parte inteira, sobre quantas vezes vai ser dividido? 100. Preciso de 100 moedas de 1 centavo para montar R$1. 1 centésimo. E se for na de 10 centavos? A de 10 centavos eu preciso R$1, que é a parte inteira, e eu preciso de 10 moedas de 10 centavos, ou seja, 1/10. Para montar uma parte inteira de R$1, eu preciso de 10 moedas de 10 centavos. Olhem o quadro que a prof vai colocar aí para vocês entenderem. Para escrever décimos e centésimos no quadro das ordens, que é os centenas, dezenas, unidades, décimos e centésimos, precisamos acrescentar as ordens à direita. São ordens que os algarismos têm valor menor do que a unidade. Vamos lá. Se eu quero colocar na ordem ali no quadro das ordens R$1, tá? Uma parte inteira, vírgula, os décimos. Eu vou representar esse R$1 no quadro das ordens. Nós temos centena, dezena, unidade, décimos e centésimos. É R$1 apenas, não é R$10 para estar na dezena e não é R$100 para estar na centena. Então, eu esqueço a dezena e a centena e eu tenho apenas uma unidade, R$1. O 1 vai ficar na unidade, o 0 nos décimos e o outro 0 no centésimos. Mesma coisa se eu quiser R$1,07. Como é que eu vou representar R$1,07? R$1 fica na unidade, 0 nos décimos e 7 nos centésimos. Ah, prof, mas por que o 7 fica depois, só nos centésimos? Porque é 7 centavos. Se fosse 70 centavos, daí seria R$1 na unidade, nos décimos o 7 e nos centésimos o 0. É como se essa parte aqui da centena, dezena e unidade fosse a parte do real. Então, se eu tenho R$100, ou se eu tenho R$10, ou se eu tenho as unidades, que é R$1. E essa outra parte aqui fosse a parte dos centavos. Então, se eu tenho 100, ou se eu tenho 10, ou se eu tenho 1, a parte inteira vai ser representada aqui, porque são R$1. Por exemplo, se eu tenho R$100, vai ser R$1, vai ser 1 aqui, 0, 0, vírgula, 0, 0. Se for R$100,50, o 100 no centésimo, o 0 na dezena, o 0 na unidade e o 5 no décimo e o 0 no centésimo. Centena, dezena, unidade, parte dos reais. Depois da vírgula, é como se aqui fosse onde fica a vírgula. Ó, é como se a vírgula do dinheiro ficasse aqui, certo? E essa parte aqui é a parte dos centavos. 1 centavo, 2 centavos, 7 centavos, 50 centavos, 99 centavos. Aqui, centena, dezena, unidade, real. Depois da vírgula, décimo ou centésimo ou milésimo é onde fica os centavos. Na página 7 tem o quadro certinho ali para vocês, ó. É onde ele demonstra melhor.
colocar no quadro para vocês. Então, vocês podem olhar dezena, unidade, unidade monetária, que é onde é o real. E o décimo e o centésimo são os centavos. Então, ali tá certinho, olha ali. Unidade, se eu representar 10 centavos, na unidade fica zero, porque eu não tenho nada de inteiro, é só os centavos, vírgula, 10 centavos. Se eu tenho 32 pesos, pesos é a moeda da Argentina. Então, eu tenho 3 dezenas, 2 unidades, vírgula, 68 centavos. É como se coloca. Aí, em seguida, vocês vão colocar ali. Escreva no quadro a ordem dos preços das casquinhas de sorvete da sua cidade. Vocês podem fazer uma pesquisa por cima, lembrar quando é que vocês compraram sorvete, qual o valor. E, em seguida, responder as atividades baseado nessa explicação que nós fizemos agora. O que são números decimais? São números com a presença de vírgula. E nós colocamos eles dentro do quadro das ordens, igual a gente sempre aprendeu. Centena, dezena, unidade. A única diferença é que depois da unidade, nós ainda temos os décimos e os centésimos, que são os números que ficam depois da vírgula. São números pequenininhos, menor que 1. Ou seja, 0,99, 0,89, que são os centavos quando nós tratamos de unidade monetária. Nós vamos trabalhar agora os números decimais, ok? São números com vírgula, mas nós vamos falar mais sobre valores em reais para a gente entender melhor como é que é essa classificação de decimais com vírgula. Vamos falar em dinheiro. Tá bom, turminha? Vocês vão responder as atividades. Qualquer dúvida, mandem um WhatsApp para a prof, para eu ajudar vocês na hora, para não ficar com nada de dúvida na cabeça e sanar ali, resolver logo, que é melhor do que a gente ficar acumulando coisas, tá bom? Beijos e até mais.